Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos pessoal a mais um episódio do programa Plástico TV. Meu nome é Paulo Felipe e vocês estão assistindo agora ao segundo episódio do programa de perguntas e respostas, né? Eu testando esse novo formato aí que parece que o pessoal gostou bastante. Eu também fiquei satisfeito com a repercussão que teve o primeiro vídeo. Então vamos continuar fazendo. Vocês fizeram novas perguntas, né? Eu separei algumas aí para serem respondidas neste episódio. E vamos começar, pessoal. Sem demoras, vou pegar aqui no meu celular para ver o que eu vou responder hoje. Pessoal, o primeiro tópico aqui que eu separei não foi bem uma pergunta que foi feita no YouTube, mas é uma pergunta recorrente também. Eu não falei ela no último vídeo, mas achei interessante falar agora, já que no último vídeo eu comentei sobre kits, né, para quem está começando, tal, mas agora onde encontrar estes kits? O pessoal me pergunta muito aonde que eu compro, né, o meu material. Onde que eu compro os kits, onde que eu compro as tintas. E é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu recomendo para todos, sem exceção, né, assim, primeiro eu vou responder onde eu compro. Dou sempre preferência de comprar em eventos, né, até mesmo para poder olhar o kit e tal. Se você tem alguma loja boa na sua cidade também, você pode ir lá, dar uma olhada, né, conversar com o dono, isso é sempre muito bom. Poder ter a chance de conversar com outros modelistas é sempre legal, para ver o que eles acham daquele kit. Se você já tiver alguma dúvida, você já pergunta na hora. Então isso para mim é uma das grandes vantagens de poder aí comprar nos eventos, né? Então eu, sei lá, 100% quase dos meus kits eu prefiro comprar em eventos. Os meus materiais também eu dou sempre aí essa prioridade aí para comprar nesses lugares que eu acho melhor. Mas não tem nenhum evento próximo, você quer começar logo no plastimodelismo, onde comprar então os kits? O que eu comento com a maioria dos e-mails que eu recebo com essa pergunta é o seguinte, pessoal, pesquisa no Google. O que vocês devem pesquisar no Google é lojas de plastimodelismo no Brasil. Pesquisem exatamente esta frase, tá? Lojas de plastimodelismo no Brasil. Um dos primeiros links que serão exibidos será do fórum WebKits, que é um fórum que eu recomendo muito também que vocês conheçam também. É um fórum enorme de plastimodelismo, que tem muita gente lá bacana assim discutindo plastimodelismo. Faz um tempo que eu não entro, né? Eu já participei há um tempo atrás, mas realmente agora tem um tempo que eu não entro mais, não leio as postagens. Mas enfim, procurando por lojas de plastimodelismo no Brasil, vocês vão encontrar nesse link da WebKits, vocês vão encontrar uma lista enorme de lojas separadas por estado, né? E se a loja tiver uma loja mesmo, um site, já vai ter o link lá para vocês entrarem direto no site da loja. Se não, terá o telefone. As lojas, se não me engano, elas têm uma classificação lá também, né, de lojas recomendadas. Mas o que eu comento sempre com o pessoal, se você encontra o que você está procurando numa loja pequena e quer dar uma chance para essa loja, mande um e-mail, sabe? Se o proprietário for sério, com certeza ele vai te responder rápido, né? Vai aí sanar as dúvidas que você tem, ou sobre formas de pagamento, ou sobre entrega, ou até mesmo sobre o kit, né? Então eu acho isso bem legal. É um incentivo, né? A gente comprar em lojas nacionais. Eu acho interessante, eu recebi uma mensagem no vídeo anterior de um senhor comentando que já monta há muito tempo e que compra muito material fora do país. Realmente, lá fora os preços são bem mais atrativos. Sabe, se vocês pesquisarem por algumas lojas estrangeiras aí, eu não vou citar nenhuma no momento, mas se vocês procurarem, vocês vão ver que os preços realmente são muito bons, né? Tem o problema do envio e também a taxação também da Receita Federal, que pode ou não ser, né, taxado pela Receita Federal. Mas eu ainda acho que a gente deve tentar incentivar o máximo possível essas lojas aqui no Brasil, né, para realmente não deixar o hobby morrer e que mais pessoas conheçam aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro ponto que eu queria
comentar com vocês. Procurem no Google, façam uma pesquisa aí que a gente tem muita loja bacana que onde vocês podem aí comprar os seus kits e o seu material para quem está começando. Uma segunda pergunta, pessoal, que me fizeram comentando a respeito do jet para derreter o plástico para fazer uma espécie de massa put. Eu achei interessante selecionar essa pergunta porque eu mesmo não tenho nunca testei, para falar a verdade. E então vamos testar aqui agora. Eu separei aqui separei aqui meu alicate. Esse daqui é um kit, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É um A10, é um avião que eu gosto muito. Isso aqui vocês não viram no Plástico TV. E eu só comecei a montar, né, ele está ainda no começo da montagem, mas na verdade eu só separei ele aqui porque eu queria um pedaço do sprue para a gente poder fazer esse teste aí com a jet e com o sprue derretido. Vamos ver se vai dar certo. Eu separei o jet aqui também. Deixa eu guardar aqui, separar no avião. Aqui está a jet. Eu tenho uma espátula aqui, a mesma espátula que eu costumo aplicar a put, né? Jet. Vamos ver se dá certo. Eu acredito que peguei aqui uma vasilhinha de metal. E acredito que a gente vai ter que, se a gente picar aqui o plástico em pedaços menores, eu acho que ele vai derreter mais rápido, né? Vamos tentar. Eu acho que não vou fazer muito não, porque se der errado, aí a gente não compromete muito. Vamos ver se dá certo. Esse negócio eu não sei quantidade, então estou aí testando com vocês. Ó, cortei uns 5 pedacinhos aí de plástico, não sei se vocês estão vendo. Vou pegar o jet aqui agora. Essa tampinha minha aqui, ela tá fechada, mas ele tem um aplicador. Deixa eu ver numa outra embalagem aqui se minha está aberta. Aqui está aberto. Aqui, ó. Ele tem um dosador aqui mais interessante. Então acho que a gente consegue dosar melhor. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eu vou cobrir aqui as peças, até mesmo porque o jet ele evapora muito rápido. Então vamos lá. Lembrando que o cheiro dele é bem forte. Então se você tem uma certa resistência aí ao cheiro, né, tome cuidado para não aspirar ele diretamente. Bem, já está começando a grudar aqui uma na outra. Vamos ver o que vai dar esse negócio aqui. Eu vou deixar de lado por enquanto, pessoal, enquanto isso daqui derrete. E vou partir para as próximas perguntas para a gente não perder tempo, porque eu não sei quanto que isso vai demorar. Então eu já volto daqui a pouco ali para ver o que aconteceu. Enquanto isso, vamos para a próxima pergunta. Algumas pessoas me perguntaram sobre o meu aerógrafo. Deixa eu pegar ele aqui. É meu aerógrafo velho de guerra, tá super empoeirado, coitado. Tem bastante tempo que eu não uso ele. Aqui em casa tem muita poeira, então não, coitado, tá bem empoeirado. Pessoal, esse meu aerógrafo aqui, ele me acompanha aí já há bastante tempo, né? Para falar a verdade, desde o começo do hobby, quando eu tive a oportunidade de comprar. Vocês estão vendo que a agulha está até travada aqui, depois eu tenho que limpar. Mas desde o começo do hobby eu tenho esse aerógrafo. Me saiu bem caro na época, assim, foi bem difícil
de eu comprá-lo, mas valeu a pena, assim, foi um bom aprendizado desde o começo. E que bom que a qualidade foi boa, né? Que eu possuo ele até hoje e uso ele muito até hoje. Se não me engano, pessoal, sobre marcas, esse aerógrafo aqui, acho que é da marca Stella. Não tenho certeza, que era uma marca antiga. E eu tenho que explicar um pouquinho também que isso daqui é mais ou menos é uma cópia chinesa, né, dos aerógrafos da marca Iwata, que são considerados os melhores aerógrafos aí do mundo. Eu realmente já tive a oportunidade de usar um e é muito bom, sabe? E essas são cópias chinesas. Então, quando você pega assim Stella, Sajima e outras marcas, normalmente são as marcas do distribuidor dessas cópias, né? Não é muito legal falar isso, então assim, se você tiver oportunidade, realmente sempre compre os produtos originais, né, das marcas originais. Eu não tenho certeza também se o que eu estou falando é exatamente preciso, sabe? Igual o Sajima. Eu acredito que a Sajima tenha uma linha própria, eu espero, né, que ela tenha uma linha própria, então não quero falar bem ou mal de nenhuma empresa, só quero realmente responder a pergunta aí. Mas este meu aerógrafo, então você hoje, acho que você encontra mais facilmente modelos parecidos com este, com o copinho lateral aqui da marca Sajima. E são aerógrafos muito bons, sabe? Eu gosto muito. Eu tenho esse daqui, eu tenho outros 2 aerógrafos, mas eu não encontrei eles, porque eles estão guardados ali dentro de caixas, mas como este daqui me atende super bem, eu uso apenas este, tá? E é aquilo, recomendo aí, se você realmente quer entrar no hobby, no plastimodelismo, recomendo muito que você adquira um aerógrafo para suas futuras pinturas, pois é muito bom, tá? Então é isso, pessoal, é um aerógrafo de alumínio de ação dupla, né? Falando um pouquinho dele, apesar aqui da minha agulha estar travada. O aerógrafo de ação simples, né? A diferença é que realmente você tem apenas uma regulagem, você tem que regular ou na ponta dele ou atrás, e você apenas aperta o gatilho e sai um jato de uma espessura só, né? O aerógrafo de ação dupla, você pressiona o gatilho e puxa, quanto mais você puxa o gatilho, maior é o leque ali que vai sair, né? O jato que vai sair, e você consegue pintar áreas maiores, tá? Todo de corpo de alumínio. Eu já usei alguns aerógrafos que tem o corpo de plástico, tal, não gostei muito, não tive muito sucesso usando eles. Então, se possível, recomendo aí que vocês comprem estes, que são todos de alumínio. Beleza? Vamos lá então para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui agora, pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho ali. Eu acho que eu consigo responder aqui no tempo. Eu achei bem interessante o comentário que o amigo, desculpa, agora eu não peguei o nome novamente, né, de cada um, mas ele comentou sobre kit de melhor qualidade para quem está começando. Isso não é melhor as pessoas que estão começando no hobby agora começarem com os kits de melhor qualidade. No vídeo passado eu comentei a diferença, né, entre kits de R$30 até o valor que você imaginar, R$300. E realmente a diferença entre esses kits é a qualidade. É claro que tem uma grande diferença, provavelmente o kit de R$300 vai ser muito melhor em termos de qualidade, de encaixe, os detalhes vai ser melhor do que o kit de R$30. Mas aí esse cara me perguntou, aí isso, chegou, Paulo, será que não é melhor quem está começar com um kit de melhor qualidade? A minha resposta é depende, sabe? Eu não recomendo. Mas é uma opinião minha, é uma opinião que eu dou para os meus alunos, que eu passo para os meus alunos, né, diretamente, quando eu trabalhava nas lojas aí. Eu prefiro que a pessoa comece a trabalhar com kits de pior qualidade, porque para mim ela vai aprender mais. Passando pelas adversidades que o kit vai apresentar para ela, seja um encaixe difícil, seja massa put, essas coisas, eu vou conseguir ensinar para a pessoa mais do que um kit que se encaixa perfeitamente, que não tem nada para corrigir, sabe? Então, um dos detalhes é esse.
Eu sempre falo com o pessoal isso, o kit difícil, né, não existe que o pessoal tem essa expressão, que não existe o kit difícil, o que existe é o modelista aí com vários níveis de experiência diferente. Né? Então eu recomendo aos meus alunos que comecem com um kit mais simples, porque se tiver essas falhas, eles vão ter que aprender como superar essas falhas aí do kit, como corrigir essas falhas para que o kit fique bom, sabe? E além do mais, tem a diferença do preço. Ah, Paulo, eu sou iniciante e tal, mas eu quero realmente começar com um negócio de melhor qualidade. Ótimo. Se você tem a chance de investir num kit melhor, né, num kit mais caro, ótimo. Eu já vi muitas pessoas que começam no hobby, não se adaptarem muito bem e pararem com o hobby. Então esse é outro detalhe que eu comento também. Será que vale a pena você investir tanto no início e descobrir que você não quer continuar no plastimodelismo? É um outro detalhe, sabe? Eu prefiro que você pague aí R$ 30 num kit bem mais simples e quando você começar a montar, você chega, nossa, mas que tédio, plastimodelismo é isso, eu tenho que gastar aqui horas montando tal, porque infelizmente algumas pessoas não imaginam como seja o hobby, né? Então tem muito disso, pessoal. Eu realmente recomendo ainda que o iniciante comece com um kit mais simples. Se você é iniciante, mas quer bater o pé, quer começar com um kit de melhor qualidade, ótimo, comece, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho aí também que você vai se divertir do mesmo jeito. Mas é isso, né? Eu realmente prefiro que o plastimodelismo seja espalhado para todos e todos tenham a possibilidade de montar os kits, beleza? Pessoal, tô vendo o nosso sprue derretido aqui. Eu tô meio com medo, viu? Tá... O jet tá ficando cinza. O plástico ainda tá meio duro aqui ainda. Ele não virou uma massa ainda não. Eu noto que ele tá derretendo mesmo. Porém, ele não está derretendo totalmente ainda. Vamos deixar mais tempo aqui. E vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Eu não sei ainda se vai dar certo. Então tá, pessoal, comentei aí então das lojas de plastimodelismo, né? O JET a gente está fazendo a experiência agora aí para derreter o sprue aí, ver se dá certo. Já falei sobre o meu aerógrafo, falei aí dos kits, da qualidade dos kits para quem está começando, né? Importante é a diversão, pessoal. Sempre falo isso, divirtam-se, por favor, divirtam-se no hobby, tá? Sem estresse, sem preocupação, sem pensar só na competição também, se possível. Então, o esquema é diversão, por favor. Uma palavrinha rápida agora aqui sobre dioramas. Um senhor me mandou uma mensagem comentando aí um pouquinho sobre diorama. Pessoal, eu não tenho costume de montar dioramas, né? Eu não tenho nenhum na minha coleção. Quando eu comecei no hobby eu até tentei, sabe, montar alguma coisa, mas sem grande sucesso. Tenho vontade, sim, de montar algum. O problema é que eu não tenho espaço, sabe? Diorama, além de ser algo que demora muito, precisa de muito tempo, né, para montar, dependendo do diorama, é claro. Precisa de um espaço maior para guardar, e aqui no meu apartamento eu tenho um espaço reduzido mesmo, então eu prefiro kits até menores, né? Eu gosto de montar aí kits na escala 1:48, normalmente de tanques e tal, mas eu não tenho tantos desses kits, mas prefiro kits menores. Então, assim, palavrinha super rápida, né, sobre dioramas. Para quem não conhece, o que sejam dioramas normalmente são recriações de cenas históricas, né, ou não, podem ser cenas de ficção também que a pessoa invente aí. E esses dioramas eles possuem vários itens, vários detalhes, né, normalmente vários kits. Então, um diorama militar normalmente a pessoa vai ter que produzir o terreno, né? A pessoa compra uma base de madeira normalmente, faz o terreno ali com papel machê, com outros tipos de massa e recria a vegetação daquele terreno, né? O diorama é sempre bacana se você tiver a oportunidade de fazer um diorama baseado num fato histórico, você procure fotos, procure referências da região, do tipo de terreno daquela região. Então é bacana no diorama você fazer essa recriação assim perfeita e você tem todos esses materiais disponíveis.
Tem gente que compra o material já pronto, né, próprio para o plastimodelismo, e tem gente que gosta de fazer ele mesmo aí todo esse material e com terra de verdade às vezes, areia, né, vai realmente da possibilidade de cada um. Então você tem que recriar esse terreno, e sobre esse terreno você vai colocar um kit normalmente, né, estou falando no caso um exemplo aqui de militaria. Você vai pegar um tanque, vai colocar seu tanque em cima desse terreno, vai fazer as marcas da esteira do tanque no terreno, né? Todos esses detalhes são importantes. E é para compor isso, você pode colocar um outro veículo em combate com esse tanque, ou algumas figuras de soldados andando do lado do tanque, indo até algum lugar, né? No meio da ação, lutando com outro pelotão, com outra coisa. Então o diorama é muito bacana, pessoal, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que sempre chama muita atenção em toda exposição de plastimodelismo, né? Porque você nota que é um trabalho maior do que só um kit. Eu não estou falando que o diorama tem uma importância maior, porque tem realmente kits que são obras de arte, né? Que o pessoal investe muito tempo, investe aí a compra de peças extras para colocar nos kits, mas dioramas chamam a atenção por causa disso, por causa de ser recriação de uma cena histórica. Então é legal você poder ver todos esses detalhes ali em 3D, né, na miniatura, é claro. Mas então é bacana. Se você tiver oportunidade, procure mais aí na internet sobre dioramas e tente fazer um. Eu ainda gostaria de fazer um, mas ultimamente meu tempo anda super reduzido, não sei se vou conseguir fazer isso, mas quem sabe até aí para um futuro a gente não faça um episódio do Plast TV com a montagem de um diorama, mas ideias futuras. Tá, vamos ver aqui. Só ver aqui. Ok. Eu estava comentando, pessoal, que eu não tenho tanto costume de mexer no Twitter, mas vou tentar publicar mais vezes lá. E se vocês quiserem me mandar mensagens por lá também, eu vou tentar ler para ver se consigo aí responder vocês legal. Estou chegando no final aqui das perguntas, pessoal. E agora eu até deixei aí duas explicações, não sei se vai ser maiores ou não, mas deixei as duas demonstrações aí mais pro final que eu pretendo fazer. Mas me pediram para falar sobre lixas. Eu separei algumas lixas que eu tenho aqui, pessoal. São lixas da Tamiya. Né, vocês estão vendo aí, vocês vão falar, não, Paulo, que exagero, hein, que tanto de lixo. E na verdade, isso daqui tudo eu comprei em eventos, tá, pessoal? Quando eu tive a chance de conhecer esse material da Tamiya aqui, as lixas da Tamiya, eu gostei muito da qualidade. Então sempre que possível, sempre que eu vejo em algum evento assim com preço legal, eu vou lá e compro. Só lembrando, como eu comentei no kit anterior, como eu comentei no vídeo anterior, vocês não precisam comprar aí essa lixa importada, né? Vocês estão vendo aqui que está tudo escrito em japonês, aqui provavelmente vocês não vão estar vendo, tá? Mas está tudo escrito em japonês, é uma lixa importada. Mas vocês não precisam começar com esse material, vocês podem começar com lixa d'água, que são as lixas compradas em qualquer loja aí de material de construção. Tá? Vocês encontram facilmente essas lixas aí nessas lojas. Toda cidade tem várias lojas de material de construção, né? Porque o pessoal está sempre construindo, então é bem fácil de encontrar. Sobre tamanhos de lixa, pessoal, vou mostrar aqui as que eu tenho primeiro e depois falar um pouco, né, sobre cada uma. Lixa 400, outra 400, que é a que eu mais uso. Lixa 600. Rapidinho eu já falo o que esses números significam, tá? Eu devia ter falado antes, mas já que eu já comecei a mostrar. Lixa 800. Lixa 1000. 1200. 1500 e 2000. Tá? Vocês estão vendo aí que eu tenho uma variedade bem grande de lixas. E o que é esse número que eu acabei de falar aí para vocês?
Pessoal, esse número é a granulação da lixa, tá? São o número de grãos. Não sei se eu vou estar falando da forma correta aqui, mas é a forma que eu entendo, é a forma que eu acredito que seja assim. Se eu estiver errado, me perdoem, por favor, tá? Mas essa granulação é o número de grãos por centímetro quadrado. Tenho quase certeza que é centímetro quadrado mesmo, tá? Então, para vocês pararem aí para pensar, se vocês pegarem então um quadradinho aqui dessa lixa 400, né? Essa lixa tem uma textura meio ruim para ver isso, sabe? Essa lixa importada. Se vocês pegarem uma lixa d'água ou algum outro tipo de lixa, vocês vão ver melhor. Mas no caso dessa lixa aqui, ela tem essa textura meio ruim. Mas se vocês pegarem então esse quadradinho e conseguirem, é claro, contar esses grãos, terá 400 grãos. Aqui é quase... a gente não consegue distinguir os grãos, mas tem lixas, eu acho que eu estou sem nenhuma aqui muito grossa, mas tem lixas, por exemplo, que a granulação dela é 100 ou 50, ou acho que até mais baixo que isso, que são lixas assim extremamente grossas, que os grãos são muito visíveis, sabe? Você vê assim e ela é extremamente visível. E é claro que essas lixas nem pensar em usar para o hobby, tá? A gente tem que usar aí as lixas mais finas. Mas então, ó, uma lixa 2000, por exemplo, nesse mesmo quadradinho, aí de 1 centímetro quadrado, vai ter 2000 grãos, diferente aí dos 400 aqui dessa lixa. Então, qual lixa vocês acham que é mais fina? É a lixa 2000. Sabe, o grão tem que ser muito menor nessa lixa 2000 do que na lixa 400. Sabe, então a lixa 400 é uma lixa mais abrasiva, que vai desgastar mais aí o plástico, no caso do plástico modelismo, né? E a lixa 2000 vai desgastar aí muito menos o plástico aí, a peça que a gente vai precisar usar. Então vocês viram aí que eu tenho um monte, sabe, de lixas. Vou até colocar elas na ordem aqui de novo. E vocês devem estar se perguntando, pô Paulo, mas nos seus vídeos eu realmente não vejo você usando tantas lixas, e é porque eu não uso. Não é bem por preguiça, mas é porque eu acho que a lixa 400 é a lixa que me atende melhor. Sabe, nas minhas montagens, e agora eu falando para vocês também, quando vocês destacam a peça ali da árvore, do sprue, né, sempre sobra aquela rebarba. O passo que eu sigo é tirar o máximo da rebarba com o estilete. Depois eu pego a lixa 400 mesmo e vou lixando aí para tirar o restante da rebarba. Ok? Você pode também utilizar, assim, eu acho que as 3 lixas que são as mais usadas, pelo menos as que eu mais uso, é a lixa 400, a lixa 600 e a lixa 800. Tá? Essas realmente assim, são as que eu mais uso. A 400 eu uso em 95% das vezes, sabe? Só com as pecinhas muito pequenas assim, ou que tem algum detalhe próximo, né? Que às vezes tem isso, a injeção do sprue ali, a injeção do plástico na árvore, às vezes onde injeta a peça no plástico para a peça se formar, tem muitos detalhes próximos. Então, ao invés de pegar uma lixa mais grossa, eu tento pegar uma lixa mais fina, 600 e 800, e desbastar ali com bastante calma para não danificar os outros detalhes. Mas a lixa 400 me atende muito bem, é a que eu mais uso e a que eu mais recomendo, tá, que vocês usem. As lixas acima de 1000, o pessoal aí que monta carros vai poder até falar isso melhor nos comentários depois, mas eu acredito que eles usem mais essas lixas. Porque no caso da pintura automotiva, qualquer falha, qualquer coisa que esteja arranhado no kit vai acabar sendo mostrado na pintura, né? As pinturas são muito brilhantes, tem que ficar muito perfeitas. Então é muito importante aí você lixar muito bem o plástico e cada vez com lixas mais finas para que ele fique perfeito. Tá? No caso da militaria, da aviação, não tem tanto problema assim, né? Acaba os kits ficando mais rústicos. Não sei se é uma boa palavra usar isso, mas eles acabam ficando mais rústicos realmente. Então a lixa 400 para mim ela me dá um grau ali de acabamento que eu gosto muito, eu acho ideal. Quando eu vou passar a tinta
normalmente acrílica por cima, ou automotiva, ou a que seja, né, costuma tampar. Se a lixa por um acaso deixar algum arranhado no kit, essa tinta costuma tampar depois. Então eu acho legal. Pessoal, não tenho mais o que falar das lixas, mas tem uma recomendação que eu sempre faço a todos, que é testar. Essas lixas nas lojas de material de construção custam barato. Então se você tiver a oportunidade, compre. Aí compre a 400, compre a 600, compre uma 800 também. Se puder, compre até lixas maiores, lixa d'água mesmo. Tá? Vocês podem até ver outros tipos de lixa e fazer testes. Realmente tentem sempre adaptar aí o hobby para o que vocês acham melhor. Sabe? Se tiver uma ferramenta ali que você testou e que você viu que gostou, use a ferramenta. Tá? Isso que é importante no hobby. Adapte o que você achar melhor, o que você achar mais fácil, né, para montar. Pessoal, e a última pergunta aí, essa pergunta o pessoal comenta muito, eu vou demonstrar ela mais ou menos, tá? Eu não vou botar a mão na massa aqui para demonstrar essa tinta. Vocês devem estar vendo, né, meu visual novo aí só de cavanhaque, mas realmente eu estou coçando porque já tinha um tempo que eu não ficava sem a barba toda, então meu queixo está coçando um pouco. Mas o último tópico, pessoal, que a gente vai abordar nesse vídeo aqui é sobre diluição de tintas e vernizes. Tá? Antes de entrar falando um pouquinho aí das tintas e da diluição delas, eu queria falar só da diluição do verniz, que vai ser mais rápido. O pessoal vê eu colocando o verniz num copinho. Nossa, eu falei pessoal umas 5 vezes, né, seguidas. Desculpem. Mas vocês veem eu colocando o verniz primeiro num copinho de vidro, né, diluindo ele e depois colocando no aerógrafo. Essa diluição desse verniz eu faço no olho. Isso é muito difícil eu passar para vocês, até a diluição das tintas eu também vou entrar nesse ponto, porque a gente sempre quer, né, meio uma receita de bolo, a gente quer ter uns passos para seguir mais precisamente. Mas isso com o tempo, e muito pouco tempo, tá? Vocês começando a testar aí essas diluições, vocês pegam isso muito rápido, mas eu diluo sempre no olho, tanto o verniz quanto as tintas. O verniz, no caso, eu acredito que seja 1 para 1, sabe? Eu diluo o verniz com thinner, né? Eu tenho aqui, elas estão vazias agora, porque eu não tenho usado muito, mas essas são as minhas almotolias, tá? Isso aqui o pessoal pergunta também de vez em quando como é que chama isso, chama almotolia. Vocês encontram aí em lojas, em farmácias, em lojas de material dental também encontram, né? São uns tubinhos aí muito práticos para se guardar álcool, no meu caso aqui eu escrevi um Azinho aqui, e um T de thinner, né, que eu uso bastante também. Então eu diluo o verniz normalmente com thinner, e a proporção é mais ou menos essa, 1 para 1, se eu achar necessário, porque quando eu coloco o verniz no copinho, ele fica muito grosso, sabe? Assim, nossa, vira quase uma pasta, então eu tenho que colocar bastante. Se você achar que 1 para 1 ficou pouco, lembre sempre da consistência que você precisa para usar no aerógrafo, né? Então você pode aí aplicar mais. Pessoal, eu separei aqui vários tipos de tinta. Vocês vão achar até engraçado, porque eu separei tudo que foi tinta aqui que eu tinha. E o que eu posso falar? Eu separei desde a tinta acrílica da Tamiya que eu uso, até tinta coral de parede. Tinta de parede mesmo, aqui passando por tinta Vallejo, tinta a óleo da marca Testors, que vem aqui nesses vidrinhos, tinta acrílica da Decorfix, tinta enamel da Humbrol, tá? De latinha, tinta Mr. Color, ou Gunze aí, ou Mr. Hobby, né? Eu acho que é uma tinta enamel, também não tenho certeza absoluta. Aqui uma tinta da marca Aerotech, automotiva, que eu gosto demais dessa. E eu separei todas essas tintas aí, pessoal, para a gente conversar um pouco. Sobre diluição. Primeiro, vocês vão pintar usando o quê? Usando pincel ou usando aerógrafo? Deixa eu só ver quanto tempo que eu tô ali. Desculpem, pessoal, eu tive que fazer um corte no vídeo.
Aí porque eu acho que não ia dar tempo de falar das tintas no finalzinho que faltava ali. Mas vamos lá. Como eu perguntei, pessoal, o primeiro passo é saber o que você vai usar para pintar. Você vai pintar no pincel ou você vai pintar no aerógrafo? Sabe, essa pergunta é importante porque a diluição da tinta vai depender disso. Para a pintura no pincel, a gente vai usar aí uma diluição menor, a gente vai usar uma tinta mais espessa. Para a pintura no aerógrafo, a gente vai usar mais diluente, então a tinta vai ficar mais líquida, vai ficar mais fino, até mesmo para poder passar aí pelo aerógrafo. Tá? Então esse detalhe é importante realmente. E eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente usa para diluir cada uma das tintas, né? Dentro do meu conhecimento, pelo menos, mas vamos lá. Olha pessoal, começando, acho que eu vou começar com a tinta de plastimodelismo aqui da Tamiya. E essa é uma tinta que eu acho que ela tem uma característica muito interessante porque eu consigo diluir ela tanto com thinner como com álcool. Sabe, é uma tinta, eu acho excelente, essas tintas da Tamiya. E a maioria das tintas tem essa característica que dependendo com o que você dilui, ela fica ou mais fosca ou um pouco mais acetinada, né, que é com um certo brilho. Então eu acho que a tinta da Tamiya, quando você dilui ela com o thinner, ela fica ali um pouquinho mais acetinada. Com o álcool ela já tende a ficar um pouco mais fosca. No caso, esta é uma tinta fosca. Tá? Você pode comprar uma tinta brilhante, né? Tem o preto brilhante, essa daqui é o preto fosco mesmo. Então, mas mesmo sendo uma tinta fosca, quando eu uso o thinner, eu noto aí que ela fica um pouquinho mais acetinada. Para mim não tem muito problema, porque eu ainda vou aplicar o verniz, né? Ainda costumo aplicar o verniz depois, mas é bom aí vocês testarem alguma superfície antes, principalmente se não forem aplicar o verniz, para ver como vai ficar a tinta. Então, tinta própria da Tamiya no caso, aqui é acrílica, é uma tinta acrílica, vocês podem diluir aí ou com álcool ou com thinner. Tinta a óleo, tá? A minha aqui é da marca Testors, mas existem vários outros tipos várias outras marcas, né, de tinta a óleo. Vocês devem diluir ela com thinner, tá? Falando bem rapidamente, deixa eu ver alguma outra aqui. Tinta enamel, eu separei essas duas aqui. A tinta enamel eu não costumo usar tanto, né, mas são boas tintas, que tem uma cobertura muito boa. Eu recomendo que vocês façam um teste com elas. Primeiro diluindo elas com thinner e depois com água ras. Eu me dou melhor diluindo as tintas enamel com água ras, sabe? Eu acho que fica melhor. Com thinner nem todas diluem daí da forma que eu espero. Eu tô com essa daqui, mas eu não tenho certeza ainda se ela é a óleo ou se ela é enamel. Vou deixar ela separadinha aqui, vou usar só da Rumbro. Sabe, mas a tinta enamel, então vocês devem fazer esse teste primeiro e ver se ela dilui bem com thinner ou se dilui bem com água ras. Eu diluo com água ras e consigo aí uma boa diluição. Se a tinta não diluir, pessoal, com o solvente que vocês forem usar, vai ser visível na hora, porque a tinta tende a aglutinar. Então se você colocar thinner, por exemplo, numa tinta acrílica aí, que não a Tamiya, né, que não aceite essa diluição, você vai ver que ela vai aglutinar na hora. Essas tintas de artesanato, se você por um acaso colocar álcool, porque elas mal aceitam aí o álcool, eu vou passar umas dicas depois para vocês, mas álcool ou thinner vocês vão ver que elas viram quase um plástico. Assim, é realmente estranho e acontece a reação química na hora ali e é muito perceptível. E por favor, não coloquem de forma alguma isso no seu aerógrafo, né? Pois senão vai entupir e vai ser muito difícil de limpar. Então a gente sempre deve, aí eu estou usando esse potinho aqui para fazer o nosso teste, aqui, daqui a pouco a gente ainda vai ver, mas sempre use um potinho antes para você diluir a tinta, tá? Se você não tiver muita certeza, evite diluir diretamente no aerógrafo, sabe? Colocar a tinta no copinho do aerógrafo e colocar o solvente lá nem sempre é muito bom, sabe? A não ser que você tenha certeza do que está fazendo. Se você não tiver tanta certeza, estiver um pouco preocupado,
faça num potinho à parte, depois você muda, aí depois você coloca no aerógrafo, beleza? Então vamos lá. Essas tintas aqui eu acho que são as mais usadas pelos plastimodelistas, né? Deixar essa aqui de lado. Acrílica, a óleo e enamel, eu acho que a maioria de nós utiliza ela. Vamos agora aqui para algumas outras tintas que eu quero falar com vocês. Começando aqui com a de artesanato, pessoal. Você pode diluir ela é facilmente diluída com água, sabe? Mas diluindo ela com água a gente tem um problema, que não gruda bem no plástico, sabe? Não gruda mesmo. Vocês podem fazer esse teste, fazendo a diluição correta, vocês podem colocar no aerógrafo ou com o pincel mesmo passar em cima do plástico. Vocês vão ver aí que não tem aderência, não gruda legal. O que vocês podem fazer então? Vocês podem diluir ela com esse tipo aqui de líquido. No caso aqui é o meu, é um Veja Vidrex. Mas vocês podem utilizar também cera brilho fácil, tá? Tem muito modelista aí que utiliza. Eu tenho esses dois potes aqui, mas a brilho fácil está cheia e a Veja também, porque eu acabo não utilizando tanto esse macete, né? Esse esquema. Aí está até bem empoeirado. Mas que esses líquidos eles diluem a tinta e ainda conseguem proporcionar uma certa aderência, por ter aí alguns componentes, aí um pouco de álcool, né, mas bem diluído, e algumas outras coisas, cera também, né, eles têm cera, então isso vai grudar melhor no plástico. Podem fazer isso sem medo, pessoal, porque muita gente faz. Eu já fiz aqui só em forma de teste, depois eu até posso gravar um vídeo, né? Não vou gravar hoje porque a gente tem muita coisa para falar, mas podem usar, mas é aquilo, recomendo que façam testes para ver se dá certo. Apliquem, se possível, em outro plástico que não no kit, né? Para não danificar aí o kit de vocês, e apliquem para ver como fica a aderência. Apliquem com água para ver. Se por um acaso a tinta que você está usando, você diluiu com água e ela aderiu bem, nossa, excelente, tá? Pode usar assim sem problema. Aí se você já pegou uma tinta que não adere muito bem na diluição com água, tenta usar um desses produtos, sabe? Cera brilho fácil, ou então esse Veja Vidrex. Aí vocês podem ter mais sucesso com eles. Tá? Então passamos aí disso. Aqui eu até devia ter colocado essa tinta ali na categoria que o pessoal usa bastante ultimamente, que é a tinta automotiva. Tinta diluída com thinner, tá? De preferência thinner automotivo. Possui excelente cobertura, eu gosto muito de usar tinta automotiva, tá? Diluição com thinner. Rapidamente, né, falando, esta aqui é uma tinta a óleo para parede. Né? Já fiz alguns testes só. Eu confesso que eu nunca pintei nenhum kit com esse. Vocês vão até perguntar, pô Paulo, mas pode pintar o kit com isso? Galera, pode, mas com ressalvas. Porque esse tipo de tinta ele costuma amarelar com o tempo. Aí vocês vão falar, não, mas vai amarelar, eu não queria estragar meu kit. O que eu já pude ver das coisas que eu pintei com isso daqui é que o amarelo com o tempo, assim, são anos, sabe? Quase uma década. Eu tenho guardado em algum lugar o teste que eu fiz dessa pintura. Já tem uns 10 anos que eu comecei aí no kit. Eu falei por alto agora porque eu não sei exatamente, não lembro exatamente quando eu comecei. Mas eu fiz esse teste, né? Porque esse aqui é muito mais barato, né, que qualquer tinta aí própria para o plastimodelismo. Mas fazendo esse teste, eu gostei muito da aderência, porque é uma tinta a óleo diluída com thinner. Então, quando eu apliquei, ficou muito boa a cobertura. E isso daqui amarelou depois de um tempo assim, anos e anos. Sabe, tem 10 anos eu acho que uma das partes que eu pintei com isso daqui não amarelou, a outra amarelou, acho que porque eu joguei verniz em cima. Tal, então é aquilo, é uma pintura com ressalvas. Ah, você quer pintar só para divertir, tal, você quer ter um negócio que vai durar para sempre, que você quer passar para os seus netos. Então acho que eu recomendo que você use uma tinta própria para o plastimodelismo, né? E tome muito cuidado aí, é claro, na conservação aí do seu kit, evite que ele fique no sol principalmente, evite que o kit tome muita poeira. Os meus aqui, coitado, eles tomam muita poeira,
mas eu tento sempre limpá-los, né? Mas mantenho aí no local fechado, se possível, longe do sol, sem muita umidade. Então eu acho que tudo isso influencia, né, muito. Se quiser fazer esse teste, essas latinhas aqui custam barato, então novamente é algo que vocês podem aí testar. Deixei para o final, aqui são as duas últimas tintas que eu separei, mas são da mesma marca, é da marca Vallejo. São tintas próprias para o plastimodelismo, tá? E vão muito bem diluídas com água e no pincel. Se você aí está querendo pintar seu kit no pincel, essas tintas aqui elas são recomendadas, eu gosto muito de usar elas no pincel. Elas são muito boas também para pintar pequenos detalhes, figuras, o pessoal usa muito isso daqui para pintar figuras. Tá? Kits com área muito grande, que realmente é melhor a gente pintar com aerógrafo, ela tem uma linha chamada Model Air, que aí a diluição pode ser feita, acho que com álcool ou com thinner, eu não tenho muita certeza, ou se só com água mesmo, mas como é uma tinta própria para o aerógrafo, ela tem uma boa aderência. Tá? Mas essas da tampinha branca, essa Model Air tem a tampinha preta, essas aqui com a tampinha branca, elas vão muito bem diluídas com água e usando o pincel. Tá? É muito bom. Pessoal, aqui para fechar rapidamente esse assunto de tintas, eu vou demonstrar isso depois, tá? Que por sinal hoje eu estou falando sobre diluição das tintas e não a aplicação delas com o pincel e com o aerógrafo, tá? Mas a diluição que a gente espera numa tinta para pintar com o pincel, que eu falei que é uma diluição maior, eu estou sem nenhum pincel aqui próximo, mas quando vocês estiverem diluindo a tinta para pintar no pincel, hein? Vocês estão diluindo a tinta, quando vocês puxarem o pincel da tinta, a tinta tem que escorrer e pingar do pincel com uma certa parcimônia. Putz, Paulo, mas super subjetivo isso que você falou, tal. Realmente é subjetivo. A gota do pincel não deve cair muito rápido, isso é para ver a diluição. Lembram quando eu comento com vocês que a tinta que a gente vai usar no aerógrafo deve ter uma consistência de leite? Experimentem pegar o pincel, pegar essa tinta que você vai usar no aerógrafo com a consistência de leite, diluir e puxar. Vocês vão ver como a gota escorre e cai rápido do pincel. Sabe? Então essa tinta para usar no pincel tem que ser uma tinta mais espessa do que essa consistência de leite. Então no olho aí vocês podem estar misturando e quando vocês puxarem o pincel vocês vão ver essa gota escorrendo por ele. Tem que escorrer aí mais calmo e cair não tão rápido quanto a diluição do leite. Paulo, me fala um número, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir fazer isso que você falou só de misturar e observar isso. Bem, pessoal, o que vocês devem fazer então, para cada gota de tinta que vocês utilizam, comecem com uma gota de diluente, 2, 3. Eu acho que para pintar no pincel, 3:1. Para cada uma gota da tinta, 3 gotas de diluente. É mais ou menos uma medida. Tá? Não estou falando que é isso porque vocês realmente têm que observar. Vocês têm que estar com a tinta. Ali pode ser uma tinta mais espessa, pode ser uma tinta mais líquida. Então vocês têm que observar esse detalhe. Então 3:1. No aerógrafo, provavelmente mais umas 2 gotas de diluente. Umas 5:1. 5 gotas de diluente e 1 gota de tinta. Tá? Mas como eu falei, isso acaba sendo subjetivo. E com um pouco de prática você já pega aí essas medidas corretas e já vai começar a fazer isso no olho. Sabe? Até mesmo se você diluir errado e começar a aplicar, você pode perceber que está errado naquele momento e colocar mais tinta ou mais diluente. Isso é comum, sabe, de se fazer. A gente nem sempre acerta de primeira ali essa diluição, tá? Então a gente tem aí que ter essa percepção mesmo de ir adaptando na hora, mas isso é com o tempo, pessoal, não se preocupem que eu garanto que vocês vão conseguir aí rapidamente se ajeitar com as diluições da tinta, tá? Pessoal, é o que eu tinha para falar sobre as tintas. Espero que tenha respondido mais ou menos aí vocês, tá? Eu falei um pouco rápido hoje, eu tô achando que eu não tô falando tão legal quanto eu falei no outro vídeo, mas espero que tenha ficado bom, tá? E por último aqui, vamos ver como está o nosso plástico derretido. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que não vai focar.
As pecinhas grudaram uma na outra aqui, as bolinhas, e realmente está puxando assim, está virando um puxa-puxa, mas as peças ainda estão bem duras. Ó, eu estou conseguindo aqui, vou colocar no dedo, apesar de não ser muito bom. Não sei se vocês estão vendo o fiapinho aqui que está sobrando entre. Virou realmente uma massinha. Até caiu aqui. Eu não sei, pessoal, como eu falei para vocês, eu nunca fiz esse teste, mas virou uma massinha. Parece que dá para passar realmente no kit, mas eu não sei a aderência que essa massinha vai ter no plástico. E como aqui tá, assim, o jet já praticamente secou aqui, então já está bem seco essa gororoba aqui. Eu acho que passando isso daqui no plástico, ele vai acabar derretendo um pouquinho o plástico, porque deve ter um pouquinho de jet aqui. E aí, esperando secar, talvez até dê certo, viu, pessoal? Então, ó, se vocês quiserem, ó, fica realmente uma goma. É bacana. Como eu falei, eu nunca fiz esse teste nos meus kits, eu uso massa put mesmo. Mas se vocês quiserem testar isso, eu estou vendo aqui toda a outra, as pecinhas, mas realmente assim, derreteu, mas não derreteu muito. Ficou só alguns minutos, né? Não ficou tanto tempo aqui. Deixa eu ver se consigo tirar esse negócio do meu dedo aqui agora. Não deixei tanto tempo, foi o tempo apenas da gravação, que foi mais ou menos 1 hora. Aí, mas tá aí, pessoal. É algo que a gente talvez possa usar no futuro aí e usar em substituição da massa put. Se por um acaso você não tiver acesso, a gente pode pensar aí em fazer isso. Faça sempre com muito cuidado, né? Aqui já secou a jet, então eu acho que não tem tanto perigo aplicar no kit, mas sempre tome cuidado aí para não danificar a sua peça, pois repor e consertar essa peça depois vai ser muito mais difícil. Beleza? Pessoal, então é isso. Agradeço novamente aí pela companhia. Eu estou agora cheio de plástico no dedo aqui. Eu tenho que tentar tirar isso aqui depois. Mas agradeço pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, acho que ficou um vídeo longo. Tá? Eu falei de algumas coisas de forma mais rápida, mas esse novo formato, o que eu queria mesmo é poder bater esse papo com vocês uma vez por mês. Aí espero que vocês estejam gostando de como está ficando o vídeo. Eu estou gostando muito, eu estou achando mais fácil e mais tranquilo poder fazer dessa forma com vocês. Espero que vocês não se sintam totalmente desamparados aí, né, com Plast TV. Não estou fazendo as montagens completas, mas é uma forma aí de me manter próximos de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado então aí pela companhia. A gente se vê mês que vem no terceiro programa aí de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado e façam suas novas perguntas neste vídeo, tá? Para que eu possa responder no próximo. Beleza? Abração então, pessoal. A gente se vê num próximo episódio do Plast TV.